Oi, boa tarde. Tudo bem? Oi, Miriam. Tudo bem, Miriam? Família? Deixa eu dar uma... Como é que tá a segunda-feira de vocês? Hoje eu vim fazer uma live um pouquinho mais especial, diferentona, né? Hoje é segunda-feira, as confeiteiras estão... Hoje é o dia que as confeiteiras é que nem as cabeleireiras. Hoje a gente tá mais tranquilo, hoje a gente não trabalha, né? Hoje é um dia mais tranquilo pra mim, né? Vamos ver quem mais tá entrando. Família do AP. Família do AP 802. Tudo bem? Boa tarde. Conversar um pouquinho. Gosto de conversar com vocês de segunda-feira. Pra entrar mais gente. Como é que foi o final de semana? O meu foi legal, né? Domingo foi bastante corrido, mas eu consegui fazer todas as entregas. Antes de ir pro aniversário da Sarinha. Foi o aniversário da Sarinha. Depois vou postar nas minhas histórias algumas fotos. Adna, obrigada pelo convite. Tava tudo muito gostoso e muito bonito, viu? Adorei na festa. A Sarinha tava linda. Crescendo rápido, né? Passa tão rápido, né? Esperar entrar a gente. Ah, um bom almoço pra quem tá almoçando, né? Esse horário é horário de almoço, né? Pra quem me conhece, sabe que assim, já me acompanha, me segue, sabe? Toda segunda-feira, como é um dia mais tranquilo pra mim, é um dia que eu costumo fazer live pra conversar um pouquinho com vocês, pra gente se conhecer mais, se conhecer melhor, né? Então eu vim conversar com vocês um pouquinho hoje sobre um assunto que há muito tempo eu tô querendo não. Na verdade, eu nunca quis falar muito sobre esse assunto, porque para não parecer clichê ou mentira, né? Mas assim, oi, primo, tudo bem, primo? Boa tarde. Como é que tá a tua princesa? Tem visto algumas fotos, ela tá cada dia mais linda, né? Então, aí eu faz tempo que eu tô assim enrolando para conversar sobre isso, porque é um assunto um pouco delicado para mim, né? Mas eu sinto que faz tempo que Deus tá me cutucando para me falar sobre isso. E eu acho que vem a calhar com o momento que a gente está vivendo agora, né? Que a cantora Bruna Carla, ela soltou umas verdades, o ponto de vista dela na internet, e ela está sendo super massacrada. Mas assim, é o ponto de vista dela, né? De alguns cristãos, e a gente tem que respeitar, né? A religião das pessoas, o segmento das pessoas, né? Mas o que eu vim falar é de uma experiência que aconteceu comigo. Para quem me conhece, né, e conheceu o meu passado, né, sabe que eu nem sempre fui desse ramo que eu tô hoje de confeitaria, né? Já fui dançarina há muitos anos. Eu viajava a fazer shows, eu tinha uma vida totalmente diferente, totalmente mundana, por assim dizer. Vou desligar aqui. Então, eu precisava falar sobre esse assunto. Tem muitas coisas na vida da gente, né, que faz parte muitas consequências na vida da gente que faz parte das nossas escolhas, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito mundana. Eu sempre fui muito tomé, eu tinha que viver para crer, né? Eu fui de vários segmentos religiosos, já fui espírita, já fui católica, já fui umbandista, já fui de tudo, né? Atualmente eu me vejo assim, ainda procurando o meu lugar, né? Eu sou daquele tipo de cristão que eu vou na porta que está aberta. Porque geralmente eu não tô procurando igreja, eu não procuro assim uma denominação. Eu sei que uma hora eu vou ter que escolher um lado, escolher um lugar fixo, né? Mas como eu ainda não encontrei, eu tenho o meu jeito de me conectar com Deus, de me conectar com Jesus, e, e é bem particular mesmo. Que eu penso que ele tem um jeito dele de conversar com cada um, de chegar em todo mundo, né?
no momento dele, no momento certo, no lugar certo. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui, eu sempre fui de muitas perguntas. Eu perguntava muito por que disso, por que Deus permite aquilo, por que já que ele tem tanto poder, por que ele permite que essas coisas aconteçam, por que ele permite tanta fome, tanta desigualdade, tanta corrupção, tanta coisa ruim no mundo, né? Por que ele está permitindo as guerras? Por que ele permitiu a pandemia? Por que ele permitiu tanta coisa, né? E foi bem na pandemia que ele, meio que eu tive um contato direto com ele e foi um momento que ele respondeu todas as minhas perguntas da vida inteira. Acho que foi ali que minha fé ficou mais firme, que ali realmente eu entendi Deus. Porque é difícil entender ele, não é fácil. Mas naquele momento, com uma única frase, ele respondeu todas as minhas perguntas. Todas. Aí eu entendi. Aí eu comecei a entender como é que Deus trabalha, como é que ele funciona, né? E o quanto a gente é pequeno, a gente às vezes não percebe, o quanto a gente é ignorante, a gente não vê. Às vezes tá no nariz da gente, a gente não vê. Por isso que eu falo, é quando ele quer, e não quando a gente quer, né? Tudo no tempo dele. E eu brigava muito com Deus, sabe? Eu chegava a ponto de falar, se eu fosse Deus por um dia, eu faria melhor. Eu cheguei a esse ponto, nossa, era ridículo as coisas que eu falava. Mas já fiz muita merda na vida, né? Algumas que eu me arrependo, outras que só Deus sabe, mas que a gente pede perdão, né, até hoje. Apesar que ele perdoa, né? Mas fica aquela culpa, né, na gente. Mas enfim, vamos lá pro que realmente preciso falar para vocês. Bem na época da pandemia, eu me separei do meu marido e eu voltei para Assis. Foi uma época de praticamente autoconhecimento meu, porque eu não estava feliz no meu casamento, não estava feliz no meu trabalho e eu não estava muito bem com os meus pais, nem com a minha família. Eu estava longe do meu primeiro filho e eu tinha muito medo de pegar essa doença, morrer, ou a minha família pegar essa doença e morrer e eu acabar não tendo a chance de conversar com eles, de fazer as pazes, né, com eles. Aí eu acabei que eu voltei para Assis. E eu lembro que eu tinha muito medo, não de pegar a doença, entendeu? Mas eu tinha medo de pegar a doença e morrer. Eu tinha medo de pegar e levar para casa. Então eu tomava muito cuidado com o que eu falava, onde eu ia, eu me cuidava de várias maneiras. Eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe e do meu pai e eu desinfetava todas as maçanetas o tempo todo. Teve uma época que eu usei tanta cândida, água sanitária para desinfetar tudo, que a casa ficou um cheiro muito forte de água sanitária que ninguém mais aguentava, né? E aí, com o tempo foi passando, graças a Deus foi passando isso, mas assim, eu tava num momento assim tenebroso, né? Toda vez que ligava a televisão, eu entrava na internet, só via notícia de desgraça, morte. E eu comecei a questionar Deus, por quê? Por que disso? Por que aquilo? Por que ele tava permitindo aquilo? Que comecei a julgar Deus como egoísta, como egocêntrico, como essas coisas, sabe? E aí eu li a Bíblia e minha mãe sempre foi muito religiosa, né? Minha mãe, ela é devota de Maria e ela é católica, praticante. E eu ouvia muita coisa do que ela falava, eu ouvia algumas pregações de uns padres que ela segue na internet também, que eu concordo muito, às vezes concordo muito com os pensamentos deles, outros não, mas enfim. Então, assim, foi crescendo muita coisa desse tipo na minha cabeça e principalmente dentro de mim. E um dia eu lembro que eu estava muito revoltada e eu lembro que eu li a Bíblia e eu perguntei para Deus por que ele permitia tanta coisa ruim, por que ele estava permitindo tudo aquilo, por que ele não fazia nada.
foi engraçado, gente, que foi num momento assim que eu não esperava. Eu lembro que eu tava na cozinha com a minha mãe. Aquele dia a gente tava comendo, acho que a gente tava comendo um bolo de cenoura que eu tinha feito. E eu lembro, não sei se minha mãe deve lembrar, e entrou um beija-flor dentro da cozinha. E aquele beija-flor ele ficou dando volta e foi embora. Eu lembro que eu tava conversando com ela, aí de repente eu ouvi uma palavra que ela me trouxe, me deu, que não mexeu muito comigo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu perguntei para Deus, por que ele não falava comigo? Ele falava com a minha mãe, ele falava com todo mundo, por que ele só não falava comigo? Eu queria ouvir a voz dele, não queria ouvir da boca de outra pessoa, eu queria ouvir a voz dele mesmo. E foi aí que aconteceu. Eu não sei explicar se foi uma voz que veio na minha cabeça ou se foi uma voz que realmente ouvi. Então, eu vivia perguntando por que ele permitia que tudo aquilo estivesse acontecendo. Por quê? Por que disso, por que daquilo? Por que ele não acabava com as doenças? Por que ele não acabava com tudo aquilo? Por que ele não tomava uma providência, já que ele tinha tanto poder? Aí me veio a resposta, que foi bem assim, eu guardo até hoje aquela frase. Para que o livre-arbítrio faça sentido. E foi isso, respondeu todas as minhas perguntas. Por que Deus permite tudo? Por que ele não faz nada contra? Porque tudo faz parte das consequências da nossa escolha. Vou perguntar mais o quê? Né? Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês. Foi a minha experiência pessoal com Deus. Foi a minha experiência pessoal com Jesus. Né? Eu senti que aquilo veio para mim. Por que Deus permite tanta coisa ruim? Porque é tudo consequência das nossas escolhas. Por que ele permite que a gente escolha essas coisas? Para que o livre-arbítrio faça sentido. Então é isso. Tudo é consequência das nossas escolhas. Ah, por que Deus não salvou aquelas crianças serem mortas por aquele bandido, por aquele cara que aconteceu aquele atentado na escola? Porque aquilo foi consequência dele ter escolhido levantar cedo e ir lá fazer aquela tragédia. Por que Deus está permitindo essa guerra que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia? Porque o Putin decidiu escolher que ele quer ir à guerra. Porque o tal do presidente Zelensky escolheu que ele quer a guerra. Ele quer defender, entre aspas, né, defender o país dele. Acha que ele está certo. Então ele escolheu tomar das providências dele. Ou seja, tudo é escolha. E isso tudo é o quê? Livre-arbítrio. Se Deus for interferir nas nossas escolhas, ele tira isso da gente. E tirando isso da gente, ele tira o quê da gente? Aquilo de mais bonito que ele deu pra gente. A nossa liberdade. O direito de nós sermos humanos, de tomarmos nossas próprias decisões. Então, liberdade e o livre-arbítrio são os maiores presentes que Deus deu pra gente. E é uma coisa tão grandiosa que a gente, como ser humano, às vezes não sabe usar. E usa de forma errada. Aí depois sofre as consequências. E a gente culpa Deus. Né? Ele tá com a gente o tempo todo. Oi, Faila, tudo bem? Loja de utilidades, tudo bem? Boa tarde. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? Antes da gente culpar Deus pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente tem que parar pra pensar se a gente não tá sofrendo as consequências do que a gente já escolheu. Né? Às vezes Deus usa as pessoas para falar com a gente não escuta. Às vezes a gente está muito mais cego, a gente está muito mais preparado para não ouvir do que para ouvir. Né? Às vezes a gente quer ser tanto dono da razão que a gente não se permite dizer um obrigado por essa palavra, ou a gente não se permite escutar uma pessoa porque a gente acha que de repente ela não seja intelectualmente melhor do que a gente, mas
Deus usa essas pessoas para falar com a gente. Ele usa as coisas loucas para confundir as sãs, não é? Então é meio por aí. E foi muito bom esse encontro, essas respostas que eu tive, porque me abriu os olhos, me abriu os horizontes, me abriu tudo. E é assim, tá? Eu espero que você, espero que isso tenha chegado no ouvido de alguém que esteja precisando ou fazendo essas mesmas perguntas hoje, né? E se perguntando por que Deus permite tanta coisa errada. E a gente começa a ver com outros olhos. Ele não permite as coisas erradas, ele permite que a gente tome decisões, né? O que vai acontecer ou deixar de acontecer é problema nosso, né? Mas Deus está ali com a gente o tempo todo para nos ajudar a passar por essas consequências, né? E é isso. A gente nunca tá sozinho. Beijo. Boa semana para vocês.